Eugênia, tendo aparecido assim, constituiu saudável enigma. Pelo menos, conforme a seguir compreendi, desviou-me a cadeia de pensamentos, fez-me enveredar pelos domínios do passado e das nebulosidades funcionais. Quem seria ela? De onde nos conheceríamos? Que haveríamos feito? Teria sido minha mãe, minha irmã, minha esposa, minha filha, ou quem sabe o que, onde e como? Tudo parte de uma unidade e encerra uma unidade. Um Deus para tudo e para todos, e cada qual com as suas definidas características individuais para todos os efeitos. No âmbito da verdade psíquica, a vastidão da gama psicológica move-se, evolve e define-se, mas sempre no plano da unidade fundamental, como ser definido que é como entidade manifesta. Não havendo mistério em Deus, porque é verdade, porque é lei, não há mistério na vida dos espíritos, mas sim realidade existencial e dinâmica, vibrante e realizadora. Depois de pensar muito em Eugênia e de encará-la do ponto de vista universal, firmei pensamento numa regra de conduta. Amar superiormente é o dever, seja lá quem for. 11 nota de rodapé. O divino autor, quando encarnado, em suas luminosas preleções costumava ensinar, abre aspas, o ideal a ser atingido por todos é o amai-vos uns aos outros, como apontou Jesus. Fecha aspas. Mas em um planeta ainda no estágio de expiação como a Terra, em muitas difíceis e dolorosas situações, se nos relacionamentos for possível ocorrer o, abre aspas, aturai-vos uns aos outros ou tolerai-vos uns aos outros, já estará muito bom. Fecha aspas, fim de nota. Venha de onde vier, tenha sido o que quer que tenha sido, desde que se apresente em condições perante a lei. E teimei comigo mesmo que não iria ficar à mercê de cogitações apreensivas. Estava pensando em Alessio quando ele apareceu informando-me. Camilo, eu vou à crosta. Como sabe, hoje é dia de sessão destinada aos doentes. Hoje é dia? Mas que dia hoje? Quinta-feira, não sabia? Não, claro que não. Andei dormindo muito? Eu sei que há necessidade de sono. Ele avançou. Bem, você veio para aqui em estado de inconsciência. Dormiu muitas horas, agora, porém, tenho de ir. Logo falaremos mais, teremos muito a dizer um para o outro. Quero também, assim que possa, mostrar-lhe a região. É uma bela região, embora muito próxima da crosta. É uma zona de trabalhos, de muita permuta com os encarnados. Então vá e dê lembranças a todos. Conforte minha esposa e os meus filhos e netos. Não ouvi de meus amigos. Que saudade sinto. Parece que deixei o coração lá na terra. Alessio, sorrindo, balbuciou. E deixou mesmo. Um espírito educado nunca está apenas consigo mesmo. Está sempre com os outros, um pedacinho em cada parte. E você, pensando como está, sem pretensas grandezas e limpo de pernosticismos, é um espírito educado. Nem tanto, Alessio. Um pouco educado. Isso aceito. E não é do pouco que se faz muito? Que resta senão crescer na ordem direta? Mas, até logo. Trarei um conforto. Espere, quer ler alguma coisa? Temos livros, muito livros, quer? Queria ver meus parentes já vindos, meus amigos, mas quero ler. Dê-me o que julgar conveniente. De matéria religiosa estou saturado, se me é permitido assim expressar. Trarei um bom livro. Aguarde um instante. Ao voltar, trouxe-me um livro interessante em formato de atlas. De fato, era um atlas, mas um atlas total, comportando mapas gerais e específicos da Terra e das zonas, quer das superiores, quer da subcrosta. Enfim, o diagrama do planeta como jamais eu teria podido conceber que existisse. Ao sair, havia dito que me daria todas as explicações necessárias, e como os mapas estavam marcados, assinalados, riscados, julguei ser de grande importância um bom mestre.
Tudo aquilo devia significar alguma ou muita coisa. Entretanto, começando a ler, observei que havia explicações e observações à vontade. Sabedor, porém, de que outros já me anteciparam a respeito de tais assuntos, deles não farei cogitação. Demais, quem não sabe hoje, sendo ledor, que a Terra astral é o conjunto que se estende do centro da crosta às zonas interestelares e que embaixo parte das trevas e vai clareando, melhorando sempre, até atingir as regiões gloriosas ou crísticas? Quem não é conhecedor de que virtualmente a importância está na iluminação de cada espírito? No tempo em que fiz a minha passagem, nem o livro que aí tem, A Vida Além do Véu, tinha tradução. Nada eu havia lido sobre os planos espirituais e suas possibilidades ambientes ou mesológicas. Eu sabia, pelos ditos e segundo algumas observações, em torno de assuntos superficialmente ventilados, que havia céus melhores e céus piores, e que havia zonas infernais, umas piores do que as outras, mas nunca poderia saber então o que tem hoje ao alcance e com toda a facilidade sobre as possíveis condições de vida na erraticidade. Um destes últimos dias, um grupo de servidores do bem, do qual fazia eu parte, foi visitar uma igreja evangélica, a convite de um nosso amigo e companheiro de trabalhos, cuja formação espiritual nessa facção teve início e complementação relativa. E como todos os convencidos da terra, disse o pastor, entre outras coisas, ou melhor, entre outras asneiras, que Jesus Cristo já havia completado os ensinos religiosos em geral sobre a terra, o inferno e o céu, sendo insensatez e obra de Satanás tudo quanto anda mundo afora com os mais variados títulos, principalmente o que se chama Espiritismo, seita que vem enchendo o mundo de livros e mais livros numa avalanche sem fim de corrupções. Ora, nós, os convidados, e ele, o companheiro anfitrião, estávamos observando a sinceridade sectária do pregador, cujo moto era fazer divisionismo tendencioso, obra de exclusivismo, mesmo a despeito de falar repetidamente sobre a verdade. Os presentes encarnados estavam encantados e entusiasmados, vivendo no plano do paroxismo emotivo, do frenesi sectário. Pareciam hipnotizados pela verve opulenta e gesticulante do pregador, que suava, bramia, rodeado de alguns vultos furibundos, verdadeiros representantes da fauna traumato-religiosa que infestam as regiões inferiores. Um dos convivas, encarando o bom companheiro, interrogou-o: Jesus estaria com isso? Acanhado, quase sem coragem para dizer palavra, ele murmurou: erros e mais erros. A terra continua mergulhada no fanatismo e na inconsciência do programa de Jesus. Como poderíamos adverti-los? Um outro, bastante versado em matéria de controvérsias, avançou: vá dizer-lhes algumas verdades ilustrativas. Sairão com a palavra de Deus em suas costas, pechando-o de Satã e outras belezas mais. São os verdadeiros de conversa que nada entende do verdadeirismo das obras inteligentes. São os continuadores da obra de Anás e Caifás. São os crentes em si mesmos, uma vez que fomentam conceitos completamente errados e os atribuem ao Cristo. Um outro, bastante entristecido, disse em tom lastimoso: se ao menos lessem com boa vontade o capítulo 16 do Evangelho segundo João. Neste momento, relatando fases de minha entrada no plano errático, lembro-me do quanto me vi por vezes embaraçado, apesar de ter sido regularmente instruído nas verdades do céu, e recordando a capacidade humana em matéria de convencimentos que não convencem, apelo a todos em benefício da melhor conduta intelecto-moral em se tratando de opinar sobre os ensinos do Cristo, que começaram nos albores da humanidade
estão em franco desenvolvimento e se prolongarão pelos milênios em fora, sempre avançando, de qualquer modo através da fenomenologia mediúnica. Falar nos ensinos do Cristo é muito fácil, principalmente para quem nada entende do assunto, porque, em sã razão, embora repousem nos polos lei e revelação, de cuja amplidão nenhum ser humano do presente pode fazer juízo seguro, há que contar com o infinito dos matizes. O conjunto desdobra-se em maravilhas de ordem minuciosa, verdades infindas que servem aos espíritos em cada grau evolutivo, em cada nuance de grau. Para avaliar tamanha amplidão em valores éticos científicos, é mister vá o espírito enfrentando os milênios e as eras, jamais pensando em fazer obra de fanático ou serviço exclusivista. Relembrando aquele Atlas que expunha a Terra total, ou sólida e astral, a começar do seu eixo e avançando até os cimos interestelares, ficou ainda absorvido pela ideia que tive no momento e que foi a de se arranjar uma cópia fiel para os encarnados. Eu sei que faria um grande bem, pelo menos aos de fato capacitados em matéria de assimilação, os convencidos de si mesmos, esses que fiquem como gostam de ficar, rodeados de furibundos astrais. Afinal de contas, que mal há em que as almas obtusas permaneçam enrodilhadas no mediocrismo, como presas propositais daqueles desencarnados que vivem à cata de vibrações paralelas? O que achamos ridículo, em muitos pontos, é que, negando o contato dos já passados, por julgá-los no céu, no inferno ou onde quer que seja, e sendo avessos à revelação, tais crentes não são mais do que beleguins de tais elementos e dos de pior quilate. Suas casas vivem repletas de fanáticos invisíveis, agindo e coagindo na ordem que lhes é ordinária. Enfim, trombetear a fanfarra da crença teórica ainda é o forte da grande maioria, não sendo de estranhar que muita esquizofrenia mal disfarçada reina pujante, onde só deveria pontificar o máximo gosto pelo verdadeirismo livre, básico, estabelecido sobre a rocha fundamental, argamassada com os valores da lei e da revelação, elementos integrais dos quais nem o Cristo se dispensou. Antes, pelo contrário, tornou-os a pedra angular da doutrina, porque se é certo que toda a escritura antiga reflete a influência da lei, não deixa de ser exato que ela foi ministrada pela canaleta mediúnica, apresentando-se o conjunto de tal modo infuso, de tal maneira unido, que ninguém saberia como separá-lo se disso houvesse mistério. Lei e revelação é o que devem ser cultivadas por aqueles que se queiram ter na conta de cristãos. A lei, porque é o instrumento de ordem imanamente de Deus, a força que tange ao equilíbrio, e a revelação, por ser o testemunho do Cristo, dele que por função messiânica devia torná-la ampla, herdade geral, facultativa a toda a carne. Daquele dia em que manuseamos o Atlas, ficamos conscientes de uma verdade simples. Sem o concurso da revelação, não é possível melhor conhecimento da verdade, e como ponto máximo de observação, cumpre lembrar a sabedoria do Atlas. Qual a sabedoria do Atlas? É que ele, mostrando a Terra total, a parte sólida e a parte astral, demonstra as camadas hierárquicas, revela os planos, fazendo compreender que há espíritos e espíritos, elementos de todos os graus e matizes de graus, havendo os que podem ensinar e guiar, e não deixando de haver os que, quando muito, o que podem é desviar, perverter, corromper. E quem não sabe que, apesar dos pesares, se há erro da parte dos inimigos do batismo de Espírito ou da doutrina do Cristo,
Também se avolumam os erros daqueles que praticam a revelação, mas que o fazem sem a menor consciência da tremenda responsabilidade a que se votam. Nos exemplos de Jesus Cristo, a medida para todos, primeiro enfrentou o preparo e o amadurecimento. 12, nota de rodapé. Através desses ensinamentos, é possível inferir-se da necessidade que teve Jesus, apesar de todo o conhecimento intuitivo que possuía, de se preparar adequadamente através de um curso de iniciação, antes de começar o trabalho público que realizou, sendo Jesus o modelo a ser seguido. Fácil é concluir e muito lógico admitir que todos os candidatos a apóstolos da verdade deveriam imitá-lo inteiramente, procedendo da mesma forma. Fim de nota. Entre as montanhas e as noites silenciosas, os usos e os costumes, tudo aquilo com que, de longos séculos, contavam os nazireus, a primícia dos essênios ou da escola profética hebreia, às margens do Mar Morto. Depois, como de fato deve proceder um instrutor de homens, saiu a movimentar os recursos mediúnicos ou revelacionistas, fazendo-os rodar sobre o mancal irremovível da soberana lei. E a doutrina cristã é, queiram ou não, a infusão desses dois fatores básicos, a lei que enobrece e a revelação que instrui. Quem é contra não pode ser a favor, afirmamo-lo com toda a veemência.